Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os nomes mais indicados para a rodada 17 do Cartola. Enquanto roda a vinheta, deixa o like. Bom rapaziada, até o momento foram assistidos 47 vídeos e lives, somando um pouquinho mais ali de 12 horas, tá? Então, deixa o like, fortalece o trabalho da gente aí. E sem churumelas, vamos já falar aqui dos nomes, né? Muito correria. Daqui a pouco, né? Já vou lançar esse vídeo aqui, já vou fazer a live já, tá? A gente vai montar o time do desafio na live. Vamos montar o nosso time aberto na live, então são dois times aí que a gente vai estar montando, tá? Já já. No gol, rapaziada, o goleiro mais indicado com 28% das indicações é o Cássio do Cruzeiro, tá? Ele tem 28% das indicações. Depois a gente tem ali na sequência o Gabriel Brazão do Santos com 20% das indicações e o John do Botafogo com 13% das indicações, tá? Esses são assim, os mais cotados, tá? Os mais estão sendo mais visados para a rodada, né? E correndo por fora a gente tem ali empatados com 8% de indicações. O Rossi do Flamengo, o Rocher do Internacional e o Marcos Felipe do Bahia. Com 6% das indicações, a gente tem o Everton do Palmeiras, tá? Na zaga, rapaziada, o mais indicado é o Alexander Barbosa, com 50% das indicações, tá? O segundo mais indicado, com 47% das indicações, é o Vidalba do Cruzeiro, tá? Esses aí são os mais cotados para a rodada. E aí, correndo por fora, a gente tem ali, né? A gente tem ainda, né, bem cotado para a rodada, né? A gente tem ainda o Pantaleão, com 34% de indicações, e o Léo Ortiz do Flamengo, com 21% de indicações, tá? E aí, os correndo mais por fora, a gente tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, com 15% de indicações, empatado também com 15% de indicações, o Vitor Gabriel do Internacional, tá? Vamos estar montando aqui, a gente pode estar botando aqui nesse lugar, abaixo do Vidalba. Vamos estar botando aqui o Gustavo Gomes, tá? Lembrando, galera, que, né, estejam atentos aí à questão de prováveis, não prováveis, tá? Há jogadores que podem estar em dúvida no Joga 10 News, pode estar nulo, né, no lá ou no Cartola, tá? Então eu fiz o levantamento, não consegui olhar os prováveis nessa rodada um em cima da outra, assim, é difícil para a gente estar conferindo todos os prováveis, tá? Então estejam atentos a essas notícias aí, pode ser que os jogadores estejam em dúvida ou nulos, tá? E pode ser que entre também, né? Depois, pode ser que no momento da gravação do vídeo não esteja, depois acabe entrando, então esteja atento aí a essas notícias, tá? Partindo para lateral, pessoal, o lateral mais cotado que a gente tem aqui, o mais escalado pelos influenciadores, é o Reinaldo. É o primeiro jogador chave que a gente tem aqui nesse time, né? É o Reinaldo com 68% de indicações, tá? Depois a gente tem ali o William do Cruzeiro com 44% de indicações, tá? E aí, né, ainda entre os bem cotados para a rodada, a gente tem o Kaique Bruno, também do Cruzeiro, com 35% de indicações, e o Luciano Juba do Bahia com 20% das indicações, tá? E aí, correndo por fora ali, a gente tem o Vitinho do Botafogo, com 15% de indicações. O Bernabé do Internacional, com 6% das indicações. E empatados com 4% das indicações, a gente tem o Cuiabano do Botafogo e o Wendel do São Paulo, tá? Vamos botar o Luciano Juba aqui nessa reserva. De técnico, rapaziada, o técnico mais cotado que a gente tem é o Leonardo Jardim, com 53% de indicações, tá? Depois a gente tem ali o Rogério Ceni do Bahia, com 20% das indicações. Empatados com 6% das indicações, a gente tem o Roger Machado, tá? do Internacional, e o Ancelotti do Botafogo. E empatados com 4% das indicações, a gente tem o Rafael Gonais do Mirassol e o Abel Ferreira do Palmeiras, tá? Aqui no meio de campo, rapaziada, a gente tem 3 jogadores chaves para a rodada, tá? Primeiro é o Matheus Pereira, com 97% das indicações.
O segundo é o Arrascaeta, com 88% de indicações. E o terceiro, o Alan Patrick, do Internacional, com 75% de indicações, tá? O Neymar, ele está com 31% de indicações. E depois a gente tem ali 5 nomes que tiveram apenas uma escalação, tá? E aí a galera que já conhece aqui sabe como é que funciona. Jogadores com apenas uma escalação, eles não são contabilizados, tá? A princípio eu vou estar botando aqui, eu posso estar botando o Barreal, foi um dos jogadores que tiveram apenas uma escalação, né? Tá indo com o Barreal aqui mesmo. Né? Tem o Everton Ribeiro também, que teve apenas uma escalação. O Jean Lucas também teve apenas uma escalação. Não tá botando aqui o Everton Ribeiro, que a gente mantém um time diferente ali. Se bem que a gente não tá com o Neymar, né? Dava pra botar o Barreal aqui sim. Vamos botar o Barreal então. Barreal, Jean Lucas, Everton Ribeiro, todos esses tiveram apenas uma indicação, né? Então, as apostas ali. Partindo pro ataque, pessoal, tá? Aqui no ataque a gente tem 2 jogadores chaves para a rodada, tá? O primeiro, né, você já deve imaginar, é o Caio Jorge, 97% de indicações. Depois a gente tem ali o Luciano do São Paulo com 66% de indicações, tá? A galera que já conhece aí já sabe como é que funciona. A partir de 60% são jogadores que a gente considera jogadores chaves para a rodada. Diegão, o que são jogadores chaves? Jogadores chaves são aqueles jogadores que a galera chama de unanimidade, né? Aqueles jogadores que estão muito escalados, né? E aí correr dele, fugir deles tem um certo risco, tá? E aí esse terceiro nome, rapaziada, varia mais ali, né? O terceiro mais indicado que a gente tem de fato é o Vitor Roque, com 37% de indicações. Mas não muito atrás a gente tem o Eric Pulga, com 33% de indicações, tá? A gente tem ali ainda também bem cotado para a rodada, né? Empatados com 24% de indicações, o Borré do Internacional e o Arthur Cabral do Botafogo. Ambos estão empatados com 24%. Depois a gente tem o Pedro com 15% de indicações, tá? Então perceba que esse terceiro nome, né, circula muito entre esses que eu falei para vocês, né? Vitor Roque, Eric Pulga, Borré, Arthur Cabral e Pedro, tá? E aí o Eric Pulga está com 33% de indicações. E daí já falando da nossa reserva de luxo, ele tem 48% de indicações como reserva de luxo, o Eric Pulga, tá? Aí depois ali para a reserva de luxo a gente tem com 13% de indicações o Alan Patrick. Empatados com 10% das indicações na reserva de luxo, a gente tem o Luiz Araújo do Flamengo e o Chico da Costa do Mirassol. E com 5% das indicações para a reserva de luxo, a gente tem o Luciano do São Paulo, tá? Então, a princípio, esse é o nosso time. Capitão, galera, o mais indicado é o Caio Jorge, com 96% de indicações, tá? Os outros 4% circulam entre nomes que tiveram apenas uma escalação para capitão, né? A galera que está apostando aí, tá? Então, a princípio, esse é o nosso time aí para a rodada, né? Dos mais indicados. Tá? Lembrando vocês que daqui a pouquinho a gente tem a live, né? Para montar tanto o time do desafio, que eu vou montar junto com vocês, como o nosso time aberto lá da página, né? Um time que a gente vai dar uma ousada. Então, deixa o like aí, tamo junto, valeu, até a próxima.